Prontinho, gente. Hoje nós teríamos Felipe e convidados. Convidados somos todos nós, né? Só que um desses convidados aqui vai assumir a direção das conversações, nós vamos manter o estudo do mesmo jeitinho que o Felipe traz, com participação, com muita participação, quer dizer, então todo mundo construindo. E a gente ainda está lá no capítulo 27, né? Pedi obtereis, e hoje nós vamos falar do item 23, que fecha esse capítulo, a felicidade proporciona. É um capítulo muito lindo, mas esse termo que a gente usa, bonito, lindo, ele precisa trazer uma significância maior para aquilo que a gente lê. Então, hoje, a felicidade que a prece proporciona para a gente, com esse título, ele precisa ser entendido na dimensão do texto que o companheiro trouxe aqui para a gente. E aí eu vou contar com vocês. Dá para a gente desenvolver bastante esse estudo aqui hoje, uma ideia de todo mundo, e fazer essa construção coletiva. Tá bom? Olha o que a gente já estudou. E hoje a gente fecha esse capítulo. Tanto que a gente falou sobre prece, né? Qualidade da prece, eficácia da prece, a prece. Falamos também sobre prece inteligíveis, da prece pelos... Aí falamos a maneira de orar, que foi semana passada, e agora vamos falar sobre a felicidade que a prece proporciona. Alguém lembra alguma coisa sobre os títulos anteriores? Orar em secreto, pureza do coração, alguma coisa que marcou nesses estudos? Trazer um relato para a gente? Sobre qualidade da prece, alguém lembra alguma coisa sobre eficácia, sobre a maneira de orar, a felicidade, né? Alguém quer lembrar alguma coisa para a gente começar a nossa conversa? Você falou de prece, diferença, né, de prece e oração, não é isso? Uhum. A minha fala é só cantada, viu, Marcelo? Não faça arguição, que eu só canto. Não é arguição, não, é só para a gente assim, trazer ideias. Alguma coisa que marcou. Aqui... Lá atrás fala-se que palavras não precisam ser palavras bonitas, chocantes, né? Chamar atenção. Não precisa ser isso. Ela pode ser simples, mas que tem que sair do coração. Quer dizer, então falou de sinceridade, né, Cida? Sinceridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Cida, não, mas ela tirou da minha boca, viu? Ela tirou da minha boca, que eu ia esperar falar, e ela falou. Entendi. Então foi coletivo. Foi. Então falou de sinceridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sinceridade também, que eu acho importante entender o que é sinceridade. Né? Uma coisa que me marcou muito na oração foi que a gente, lá atrás a gente conversou que a oração ela é necessária porque a gente ainda não tornou a nossa prece uma eterna oração, uma eterna prece. Né? Vocês lembram que a gente falou disso? Isso me marcou um pouco. Quer dizer que a vida pode se expressar em oração. Então, oração não é só verbalizar, não é só pensar. A parte da nossa vida pode representar uma oração. Porque lembra que existem 3 aspectos, né, da oração? A gente pode fazer 3 coisas. Louvar, pedir e agradecer, não é isso? Agradecer, Então, assim, a gente percebe que nós podemos louvar o tempo todo através de nossas expressões, das nossas atitudes. Né? E aí, quando a gente começa a trabalhar essa temática, quem trouxe isso para a gente foi Santo Agostinho, né? Em Paris, 1861. Olha que interessante. E aí, o que se fala nesse capítulo, nesse item, né, 23? Felicidade que a prece proporciona. Ele estava muito inspirado, muito inspirado. E esse texto ele não foi colocado ao final do capítulo à toa, porque ele fala de uma dimensão da oração diferente. Ele fala da oração que alcança uma expressão divina em nós.
E eu não sei se vocês conseguiram ler ele antes, mas nós vamos ler aqui agora, só para a gente situar. E eu grifei algumas coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Ele fala aqui, ó, vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É uma expressão, de certa forma, poética, mas de uma profundidade muito grande. Aí, de vós que desejais crer. Então, possivelmente, nós estamos na fase de construção do acreditar. Nós estamos nos convencendo. E espero, eu creio e peço muito a Deus que a gente esteja no fim desse convencimento, já para a parte da vivência, que é o apostolado. Lembra? O discípulo é aquele que aprende, o apóstolo é aquele que vive. É um passo além. Então, isso tem uma representação muito na fé. Nós vivemos na nossa vida um discipulado o tempo todo, ou já algumas expressões do apostolado já se fazem perceber nos nossos movimentos na vida? Algumas nuances do Evangelho de Jesus, da sua representação como representante divino, já se fazem presentes no nosso dia a dia, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Então, é como que isso reflete. Então, se Santo Agostinho trouxe para a gente esse momento do crer, do desenvolver o crer para transformar em fé, e quando se transforma em fé, e a fé se fortalece, a fé já é fazer parte da circunstância. A circunstância aqui é a lei. Então, ele caracteriza bem aqui. Nós que estamos nesse desejo de nos convencendo sobre o amor, nos convencendo sobre o bem. Aí você fala assim, mas eu já me convenci. Mas a perfeição do crer é converter. Então, eu vou converter as minhas atitudes naquilo que eu creio. Aí passa a ser fé. E a gente ainda não expressa totalmente aquilo que a gente tem aprendido com Jesus. As nossas ações não muita coisa, né? E aí, por isso que ele nos referencia dessa forma. Vocês concordam? Pode falar, tá, gente? Fique à vontade. E ele fala aqui, ó, os espíritos celestes acorrem a anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Agora ele fala outorgar, né? Ele fala outorgar. Então, a gente, nessa questão do outorgar, a gente começa a entender que nós teremos que prodigalizar, quer dizer, nós teremos que ser autores da nossa evolução. Porque ele outorga todos os benefícios, ele nos passa a representação disso. Ele fala, homens incrédulos, se soubessem quão grande bem faz a fé ao coração. Aí, de certa forma, Santo Agostinho traz para a gente aonde se inicia o movimento da fé. Olha que interessante. Nós somos convencidos pelo racional. Então, quer dizer, o crer, está vendo aqui em cima? O crer, ele vem do ser convencido. E aí é o nosso racional, é a razão que é convencida. Mas o movimento do crer transformado em fé, que é o ser transformado em ser, vem do sentimento, vem da adesão do sentimento. Possivelmente, a adesão do sentimento, ela vem em segundo lugar do convencimento. Eu sou convencido, acredito, desenvolvo, faço parte, aí faz parte em mim, vira fé, e o meu sentimento movimenta para isso. O sentimento, também fala a fé ao coração, né? Quão grande faz a fé, tão grande bem, né? Faz a fé ao coração. Quer dizer, quando esse movimento de acreditação
em algumas partes dessa construção, ele já vira fé. Eu já começo a agir e a acreditar nisso e a fazer parte disso no meu cotidiano. Eu começo a não revidar, eu começo a não ter tanto rancor, tanta mágoa, tanta raiva, eu começo a ter mais caridade, mais discernimento, eu penso antes de falar, eu não sou mais impulsivo, eu reflito muito sobre o meu egoísmo, o meu orgulho, e eu consigo identificar em mim as atitudes que representam esse orgulho, esse egoísmo dentro de mim, e aí eu procuro movimentar algo para que isso diminua, e aí é muito interessante, quando eu sinto que isso está me dominando, aí eu recorro à prece, a cordinha da prece, eu puxo a prece, para me fortalecer. Então, a prece, ela também vai muito em cima da proposta de renovação, de moralização da alma, do ser diferente que nós queremos ser. E aí, eu consigo, quando eu estou entregue ao homem velho, que ele está extrapolando ali o domínio dentro de mim, eu recorro à prece. Pode falar, Catinho. Eu encostei aqui sem querer, desculpa. Ah, não. Ô, Marcelo, não, eu queria falar. Esse dia, desculpa. Mas a Tita entrou, eu pensei que ela queria falar também. Não, é porque eu vou no meu telefone para carregar. Eu queria, você falando do Santo Agostinho aí, você vê que esse Santo Agostinho, pelo que eu sei, ele foi da pá virada, né? Uhum. E quem é que ajudou ele a consertar? Foi a mãe dele, com as preces dela, não foi? Se eu estiver errado, você me corrige, porque eu estou aprendendo. Então, assim, pelo que eu sei da história dele, ele era muito gostoso e a mãe dele não desistia e rezava, foi até que o cara virou. Então, você pensa bem, né? E naquela época, eu penso assim, a simplicidade das pessoas não exigia que fizesse uma oração com palavras lindas, né? Por isso que, igual a Lúcia falou, tem que sair do coração da gente. Você imagina esse homem ter virado o que ele virou, né? Eu acho assim que a mãe dele rezava muito e conseguia. Eu acho assim, o valor da prece não tem preço, né, Marcelo? Não sei se eu estou certa. Ela intercedeu por ele por 27 anos. Olha só para você ver. A mãe dele não desistiu. Santa Mônica orou por ele durante 27 anos. Olha só para você ver que coisa. Que ele realmente se conscientizou de tudo, né? Tanto que ele teve filho, inclusive. Ele teve filho. Depois é que ele foi para a igreja e realmente tornou-se padre, etc. Padre, né? Mas é o que Marcelo está falando aí. Santa Mônica orou, mas orou com fé, com fervor, orou acreditando. Ela simplesmente não articulou palavras, como nós comumente fazemos. Nós articulamos palavras e dizemos que estamos orando. Então, a oração verdadeira é aquela em que efetivamente você se conecta com os planos celestiais, a fim de que os benfeitores espirituais te ouçam, porque quando nós pura e simplesmente articulamos palavras, os benfeitores espirituais, eles nem nos ouvem. Então, foi isso que Santa Mônica fez. Ela foi ouvida e, evidentemente, ele estava receptivo a isso e ele se transformou. É maravilhosa a história de Santo Agostinho. Pois é, não é lindo demais. E eu penso o seguinte, a fé que essa mulher orou por esse tempo todo, né? Então, eu penso o seguinte também, que quando a gente está rezando da boca para fora,
nossa prece não tem valor nenhum, sabe? E quem está lá do outro lado sabe o que nós não estamos rezando direito, aí a gente nem recebe, né? O que a gente pede, né? E aí a gente pensa o seguinte, para que a prece dessa mãe ela transformasse, houve algum movimento dele. Houve algum movimento dele, porque senão não aconteceria. E é interessante a insistência de uma mãe pela essa questão da não desistência, mas esse envolvimento contínuo, o que provoca no espírito? O envolvimento da prece, dela a ele. Então, essa constância levou 27 anos, gente, é muito tempo, né, a gente pensando assim. E foi sustentado o tempo todo pela fé dela. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui, porque é muito interessante isso que vocês estão contando, porque quando a gente fala que isso aqui veio de Santo Agostinho, possivelmente existe um relato da vida dele aqui que a gente precisa identificar. E ele fala aqui, se soubesses quão bem faz a fé ao coração, quer dizer, o segundo movimento, depois do crer, que é o sentimento convencido, e aí você começa a fazer parte daquilo, ele fala assim, como induz a alma ao arrependimento e à prece. Por que ele falou aqui do arrependimento? Porque o arrependimento ele é tão importante, e aqui ele não está falando daquele arrependimento da pessoa que vai sofrer, fica num canto sofrendo o tempo todo. O arrependimento ele representa o reconhecimento do erro, que foi possivelmente o que ele viveu com a constância da prece da mãe dele, quando ele descobriu que certos comportamentos eram erro naquilo que ele representava, naquilo que ele vivia. E aí, olha que interessante, já que vocês falaram, né, sobre esse assunto, olha que interessante como isso aconteceu, provocando o arrependimento, quer dizer, o reconhecimento do erro. E através do reconhecimento do erro, o próximo passo é cometer mais e reverter esse processo, porque o reconhecimento do erro não anula o nosso compromisso com o erro. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Não basta arrepender. Né? Tem mais coisa aí. Tem alguns passos que precisam ser dados além disso. E aí, quando a gente consegue entender que esse primeiro passo é o arrependimento, aí vamos tê-lo como reconhecimento do erro em nós. Então, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Mas se nós não tivermos discernimento, a gente não consegue descobrir o que é certo e o que é errado. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. É descobrir, olhar para dentro para identificar aquilo que precisa ser transformado em nós. Porque em nós, para que esse reino de Deus prometido por Jesus se estabeleça dentro de nós, esse ambiente interno tem que ser mudado. Não dá para estabelecer o reino divino dentro de nós sem mudar a posição dos móveis, a cor das paredes, o jeito do telhado, e vai por aí afora, dentro de nós. Dentro de nós. E aí nós estamos falando da casa mental, do processo da casa mental, né? E aí esse arrependimento que ele fala aqui, que é importantíssimo, e ele continua. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino. E aí ele explica por que ele falou que é orvalho divino, aplaca o calor excessivo das paixões. Isso quer dizer que na nossa personalidade nós temos arrastado ainda, na nossa personalidade, nas representações do nosso dia a dia de hoje, as paixões que vivemos lá atrás e algumas que vivemos hoje também, arrastadas lá de trás. A paixão é o apego excessivo, é o apego dominativo. Isso é que é paixão, ela é o excesso. Então, o calor desse querer excessivo, possessivo, eu quero que o outro me aceite, eu quero que a vida seja assim, eu quero que o nosso país seja de certa forma, eu quero que o meu salário seja esse, eu quero que eu seja reconhecido pelo meu líder, eu quero que todo mundo da fraternidade me ache uma pessoa boa. Esse querer vem do arrastar de paixões, vem daquele representante da sinagoga lá de trás,
que determinava a coisa pela aparência, pela hipocrisia. Vem daquele romano que conseguia as coisas pela imposição, pela dor, pela supremacia, e vai por aí afora. Então, essas representações que existem na nossa persona, elas vêm nesse calor dessas paixões, e precisa ser diminuído, refrigerado, quer dizer, pacificado, pelo orvalho divino que a prece traz. Porque a prece, ela traz o reconhecimento pelo arrependimento. Reconhecer isso em nós. Que representações do Marcelo antigo, que possivelmente viveu em igrejas, em domínio e dominando, que possivelmente viveu em Roma, que possivelmente viveu no Egito, ou na África, onde for, mas que hoje trazem ainda o apego, o egoísmo, o orgulho e a expressão dessas paixões, dessas questões. É identificar os movimentos em nós, e aí vai muito do nosso dia a dia, né? Desse poder da gente de nos identificar e nos contextualizar no dia a dia. E aí ele continua, filha primogênita da fé. Então, a prece, filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus no recolhimento e na solidão. Estais com Deus. Para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento. Eu grifei isso, porque nós vamos falar disso depois. Por que do pensamento, hein? Vamos lá. Vamos pôr nossa cabecinha para funcionar. E para vós, a vida. É para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons esdrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicada do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Poético também, mas numa representação muito grande. Ele fala para a gente inicialmente aqui que a primogênita da fé, que é a prece, nos encaminha para a senda que conduz a Deus. A senda, aí vamos lembrar de senda, fresta de luz, alguma coisa assim. No recolhimento e na solidão. Então, quer dizer, é na intimidade, na solidão de dentro de nós, no recolhimento. É lá que a gente vai desenvolver isso. E ele fala aqui, eles se vos desvendam, apóstolos do pensamento. Então, só relembrando, discípulo é o que está aprendendo, apóstolo é o que já é. Então, nós já somos pelo pensamento. Então, falta ser por quem? Pelas atitudes, não é isso? Se nós somos pelo pensamento, agora ele está falando aqui que não todos nós, ele está falando apóstolo do pensamento. É para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Opa, então ele tirou essa característica de apóstolo do pensamento do ser comum que habita o nosso planeta, do ser humano comum. Os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai para a vida da prece, e que harmonia, já não são o ruído confuso e os sons esdrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. Aí eu pergunto, algum de nós já conseguiu alcançar esse patamar aqui na prece? É aí que a gente começa a nos entender. A nos entender. Ele está falando para os apóstolos do pensamento, para aqueles aonde o evangelho já representa algo pelo próprio pensamento do ser. Possivelmente as atitudes já começaram a acontecer, né? É só a gente, e aí eu volto a falar sempre, é observarmos, o orai e o vigiai, né? O vigiai, observa você mesmo. Quais expressões no seu dia a dia já representam esse movimento de reformulação? E aí, gente, igual eu falei para vocês, nós temos recursos. Se nós estamos numa situação onde a ira dominou, a indiferença dominou, o orgulho dominou, o egoísmo dominou, reconhece. A prece não é sinceridade? Nós vamos falar disso hoje aqui. Deixa eu ver só o tempo, senão a gente não dá tempo de falar disso hoje. Vocês até tocaram nesse assunto.
ela é sinceridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na prece é reconhecer as nossas dificuldades mesmo morais. Olha, eu sou mesquinho mesmo. Olha, eu sou Maria, vai com as outras. Quando o outro fala mal, eu falo mal também. Eu não consigo conviver com as notícias ruins que eu recebo da televisão. Eu vou na onda, eu me revolto. Eu fico sempre, todo mundo precisando de ajuda, não sei o quê. Eu penso, mas se eu fazer a minha doação, vai ter um que vai tirar, vai ter um... Eu sempre penso no negativo em vez do positivo, em vez de fazer a minha parte, e vai por aí fora. Eu preciso me analisar, não como neura, tá, gente? Mas como uma análise saudável. Eu falei assim, olha, esse elemento aqui ainda está ligado com o meu passado, eu preciso trabalhar ele, essa insegurança minha aqui, esse medo meu aqui que chega, esse pânico que vem às vezes, essas síndromes que eu sinto, isso aí são reflexos do meu passado e possivelmente reflexos de equívocos, de situações que eu passei que eu preciso reformular hoje, eu preciso reverter esse processo. Não estou dando conta, puxa a cordinha da prece. É uma cordinha, como se fosse uma cordinha. Puxa! E essa cordinha, quando a gente puxa da prece, ela tem que se expressar inicialmente pelo reconhecimento do que se está precisando. Meu Pai, me dá paciência, me ajuda a enxergar a realidade, me ajuda a entender melhor a vida, me ajuda a me expressar melhor diante das dificuldades, me ajude a ser servo, me ajuda a representar a sua misericórdia, me ajude a entender isso como parte de mim, o que eu posso fazer. Abre a minha vida para a caridade verdadeira, para que eu a entenda e para que eu a pratique. Eu quero, aí você tem que assumir. Eu quero, eu preciso disso. E vai atrás. Muitas situações que eu estou entregue à minha dor, eu possivelmente preciso ter olhos para entender que existem dores maiores que a minha. E mesmo no processo de dor, eu posso estar ajudando a dor do outro. É interessante, né, quando a gente vê pessoas que desistem da sua dor porque a dor do outro é tão maior e aí ele paralisa a sua dor para atender o outro na dor do outro, né? É um ato de caridade, né? De profundo entendimento do Evangelho. É muito interessante. Marcelo, Oi. Marcelo, oi. Agora eu queria te cair uma coisa, é dúvida minha. Se você pensar em prece, oração e tudo, e pensar em todo o mundo, né, no globo, e de tempos, de antepassados e tudo, a prece ela vem sendo uma coisa singular de cada geração, de cada povo, de cada pessoa em particular. Eu vou ser sincera que eu tenho uma dificuldade imensa em fazer uma prece. Até hoje, desde que eu participo da fraternidade, eu nunca consegui fazer uma prece. Então, assim, uma prece, eu faço as minhas preces. Uma prece assim, igual vocês fazem, que vocês se entregam nas palavras, que a gente sente o sentimento e a vontade de vocês na hora que vocês fazem a prece. Eu consigo sentir isso. Eu não consigo fazer isso. Esses povos, desde, vamos dizer lá, desde antes de Jesus, já faziam preces. Existe alguma maneira, alguma forma de você, vamos dizer, treinar isso? Porque eu quero treinar. Ainda vou dar conta. Mas eu queria entender, porque mesmo antes de Jesus vir à Terra e explicar o poder da prece, tudo isso, as pessoas já oravam. Na época, no Paleolítico, eles oravam para o sol, eles oravam para os elementos da natureza. Então, isso é uma coisa que eu penso que está dentro de cada um, né? E é singular de cada um.
Se eu fosse fazer uma prece, eu falava assim, obrigado, meu Deus, você está me escutando, né? É isso aí, pronto. Então, assim, existe alguma maneira? Porque, por exemplo, acho que são os indianos, eles fazem os mantras, aquela coisa toda, que eles são treinados desde criança a chegar ao ponto de fazer os mantras, aquelas coisas todas. Seria possível isso? Tem uma questão que acho que foi até no estudo passado, eu não consegui chegar nesse tópico, que é até uma grande pergunta, né? Se falou-se tanto que a prece tem que ser sincera, tem que ser uma coisa natural, tem que sair do coração, por que tem preces no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, tem uma coletânea de preces? Né? Por que tem o Pai Nosso? Eu creio que isso aí é para você. Eu até enxergo isso aí como uma maneira de você enxergar uma maneira de falar. Não que é para você repetir aquilo ali. Aquilo ali é para despertar em você uma maneira. Eu penso assim, uma maneira de você se dirigir ao nosso Pai, né? É um treinamento. É um treinamento. Agora, esse treinamento, eu sinceramente, eu não acho que ele pode ser um treinamento de leitura. Será que seria possível haver um treinamento, como, por exemplo, pessoas que fazem meditação, pessoas que fazem, que é difícil também, é dificílimo. Então, eu queria uma receitinha. Estou aqui apelando por uma receitinha. Entendi. Aquelas preces existem ali no Evangelho para que realmente elas sirvam de iniciação. Porque tem pessoas que têm dificuldade para orar e orar não é tão fácil assim. E por isso que a gente não pode constranger as pessoas, né? Terminou o estudo. Fulano, que não orou, né? Faz oração. Não, eu não consigo. Então, a gente tem que respeitar muito isso. Mas, quando a gente evolui muito, assim, no nosso entendimento, tá? Não estou falando nem na oração, porque ninguém tem evoluído na questão da prece, na oração, né? Ainda. Alguns têm, já conseguem se entregar e alguns estão nesse processo ainda de se descobrir para poder se entregar na prece. Mas a prece é uma entrega. Então, quando você olha para você e assume uma dificuldade, aí está o primeiro passo da sinceridade para uma prece. Quando eu olho para o Marcelo, ele tem sido, ele tem algum problema de sofrimento, mas que ele observa isso e descobre que isso muitas vezes é por orgulho, ou por vaidade, ou por querer ser sempre a mesma pessoa, ou por se achar inflexível. E aí eu falo, opa, tem um elemento, um identificador da minha dificuldade. E aí eu expresso isso, oh meu Deus, eu sou orgulhoso por isso, por isso, por isso. Eu humildemente te peço que me auxilie a vencer isso, a me fortalecer nisso. E aí você coloca sinceridade, eu desejo verdadeiramente mudar. E aí já é o primeiro passo da sua oração. Olhar para dentro, descobrir aquilo que realmente, moralmente, você precisa, que possivelmente é aquilo que está até refletindo na sua saúde, mas que é moral, mas que é alguma dificuldade de entender o outro, de perceber a vida, alguma de não se sentir, não conseguir sentir gratidão pela vida, não achar graça na vida. Se você não está achando graça nessa grande dádiva que é a vida, que é essa oportunidade maravilhosa, achar onde que isso está. É porque as coisas não são do jeito que eu quero. O outro é maldoso, eu tenho insegurança na rua, posso ser assaltado, posso ser morto, pode matar um querido meu. Eu vivo essa fobia do medo e eu me considero espírita, que é aquele que sabe da continuidade da vida. Então, eu viro o quê? Eu sou hipócrita, né? E aí eu consigo reconhecer isso em mim e pedir fortalecimento a Deus. Me ajude a descobrir em mim o elemento
do cerne dos meus problemas. E aí eu começo a ter esse diálogo sincero. Por que eu tenho tanto medo? Por que meu filho sai, eu fico tão inseguro? Por que eu fico sempre imaginando coisa ruim? Eu não durmo por causa disso. Aí, se você ir ao encontro disso e, sinceramente, pedir ajuda, ou para descobrir, que às vezes a gente não sabe ainda, ou para resolver, né? Me fortalece, me ajuda, me mostra qual que é o caminho. E aí essa conversa começa a ser sincera. Nós vamos falar de Ô, sinceridade. Marcelo, Hum, ô, Marcelo, isso que você está falando acontece comigo. Eu tenho hora que eu não consigo fazer oração, não consigo fazer prece, eu fico com medo. Tudo isso que você está falando acontece comigo. Aí agora, como eu estou seguindo, né, estou assistindo mais as palestras, e eu estou vendo que tudo isso acontece comigo também. Mesma coisa, tem hora que eu não consigo orar, não consigo fazer oração, não consigo conversar com Deus. E eu estou me abrindo, estou falando o que eu sinto, né? Que o que você está falando é o que acontece comigo. Principalmente hoje em dia, que eu vivo mais frágil, por Deus ter levado meu marido, então eu me sinto muito, muito... mesmo sabendo que ele está vivo com Deus, né? Que ele está vivo, mas mesmo assim eu me sinto muito insegura, com muito medo, sabe? É isso aí. E aí é o seguinte, descobrir aonde que está isso dentro de você, está refletindo o quê? Esse medo, a origem desse medo, né? Eu sinto muito medo de perder as pessoas que eu amo, igual já meu pai, meu marido, meu irmão. É isso que eu tenho medo, sabe? É isso que eu só fico muito insegura. Isso aí me dá muita insegurança, muito medo. E aí, Francisca, a vida está te mostrando algo para que esse algo... Olha o arrependimento aqui em cima, tá vendo? O arrependimento, não tem esse arrependimento quando aquele, ai, meu Deus, eu sou assim, vou sofrer por causa de... Não, esse arrependimento é reconhecimento. Então, você já está conseguindo identificar de você algo que você precisa mudar, que ele de certa forma, ele reflete, ele é sintomático, mas que por trás dele tem uma insegurança que tem uma origem dentro de você. E essa insegurança, ela tem uma origem, talvez, num elemento lá dentro de você. Por que eu tenho medo de perder as pessoas se eu sei que eu não perco mais? Que o Espiritismo já demonstrou isso para mim. Né? O próprio Evangelho fala isso e eu já tive comprovação disso. Então, o que falta dentro de mim para eu realmente entender que, além da minha vontade, existe a vontade divina, que é muito superior à minha, e que está me mostrando algo que eu ainda não estou entendendo, mas que eu preciso entender. E eu quero entender. Eu acho, Marcelo, que eu tô precisando mais de fé, né? Mais fé em Deus, né? Para mim ficar mais segura, mais saber que a vida é assim, que Deus fez foi assim, que eu preciso aceitar, né? É isso que eu acho, Marcelo. É mais que esse corpo que te representa para nós aqui agora. E você é além desse corpo. E esse além desse corpo é um ser imortal. Sim, é isso que eu preciso entender, Marcelo. E que esse mundo não é a nossa casa verdadeira. A nossa casa é o plano espiritual, né? Aqui nós estamos momentaneamente em processos de aprendizagem, para que esses processos de aprendizagem nos libertem. E aí libertar, inclusive, dessas incompreensões, né? Isso aí vai com paciência, eu acho que o caminho é esse mesmo. É entendendo aos poucos, mas sendo sincero, eu reconheço que eu sou assim, e nas suas orações pedir a Deus força para que isso... E agora, gente, acontece muito, já aconteceu comigo. Muitas vezes, nós entramos em processos mentais tão fortes
que nós não conseguimos estabelecer esse elo, viu, Cida? Esse elo sincero. Aí, minha cara, no meu caso, eu comecei a repetir o Pai Nosso 20, 30 vezes, até que uma palavra do Pai Nosso tornou para mim uma representação. Qualquer frase. Pois é, você falou uma coisa interessante, que muitas vezes eu me pego orando, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha oração, eu estou me recriminando. Como Deus vai me escutar se eu fiz isso, se eu já fiz aquilo, se eu não sou digna? Entendeu? Eu mesma desvalorizo a minha interação com Deus. Porque eu acho hoje principalmente, eu vejo tanta coisa que eu fiz de errado que eu, às vezes, penso que eu não tenho nem o direito de orar. Então, não é interessante você parar a oração e orar por esse erro que você identificou? Você começou a fazer oração, às vezes é um pedido. Você está pedindo por alguém para você. Mas você começa a se sentir indigna. E aí você identifica onde está esse processo que você está sentindo que existe essa questão do indigno. Aí você para a sua prece, reconhece esse momento de indignação e pede pela sua indignação. Assim, meu Deus, me ajude a trabalhar isso. Aí depois você volta para outra oração. Então, porque Sim, eu faço isso. é rico na Eu faço isso. é rico na gente quando a gente identifica o processo que, às vezes, no nosso racional, torna a nossa prece inválida para nós. A gente não sabe como é que isso está no plano espiritual, né? Para nós. E aí, através desse reconhecimento, você passa pelo processo. Não, então é esse é o ponto? Então eu vou orar por ele agora. Ora por ele, porque ele entrou no processo de sinceridade seu. Você reconheceu o arrependimento aqui em cima. Olha como é que o arrependimento é importante, gente. Nós já passamos por ele, hein? Nós já voltamos para ele 3 vezes. O reconhecimento do erro em si. O erro para você, né, Cida? Que você sabe que muitas vezes o contexto do erro é situacional também. A gente tem que entender isso também. Mas e passar a trabalhar isso na oração. Ô Marcelo, Oi. quando ela não fala, quando ela fala assim, eu estou errada, isso, aquilo, a gente sabe que Deus não julga ninguém, Jesus não julga ninguém, Maria não julga ninguém, a gente que tem esses pensamentos, não é? Às vezes a prece pode estar sendo encaminhada da maneira que ela está aprendendo, né? Então, essa parte do julgamento que a gente mesmo está fazendo, isso também é um aprendizado, da gente pensar que, se a gente está pensando isso, mas Deus não está pensando isso. Porque não fala que a prece pode ser feita dependendo do seu sentimento que você está colocando, Deus está nesse entendimento junto com a gente? Mas é porque a Cida falou que esse sentimento, ele também invalida por nós a nossa oração, entendeu, Sônia? Aí, quer dizer, nós mesmos nos prejudicamos na nossa conversação com Deus. E aí, esse processo de reconhecimento é importante, porque consciencialmente ele existe. Então, se ele existe, a prece passa por ele. Aí, se a prece passa por ele, e aí eu identifico em mim o problema, é muito interessante que eu foque nesse problema, porque ele é merecedor de um diálogo para com Deus. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, e aí eu começo, oh meu Deus, eu preciso cuidar disso, porque isso atrapalha a minha prece. Então, me ajuda a entender, me ajuda a suplantar, me ajuda a achar o caminho desse encontro, porque a gente sabe que tem preces que alcançam uma amplitude muito maior que outras. Então, nós estamos desejando que a nossa prece alcance essa amplitude. Mas ela em si já encontra empecilhos dentro de nós. Então, nós precisamos tratar desses elementos, e a experiência está correta. A espiritualidade está ouvindo, ela está percebendo. E aí, mas esse momento de arrependimento, Sônia, ele é tão importante, que é o reconhecimento do erro, né? Ele é valioso para nós. Se a gente identificou ele, opa, tem esse erro dentro de mim, eu fiz isso lá atrás, não devia ter feito.
pede perdão. E hoje a gente vai falar um pouquinho do perdão também, a gente já falou, né? No estudo para trás, ele é necessário. Mas não é perdão só com o outro, não, é perdão para conosco, você falou certíssimo. É o perdão para conosco e tal, para desenvolver isso. Mas, assim, Cida, é valiosíssimo essa identificação do erro, daquele que é erro para você, para que você trate isso através da oração também, né? A Beth quer falar também. Betinho. Ah, mas você acabou de falar, porque olha só a sintonia, como é que pode? Era justamente o que eu ia falar. Nós precisamos aprender a exercitar o auto-perdão. Nós não somos espíritos perfeitos, nós somos perfectíveis, espíritos a caminho da luz, sujeitos a equívocos. E eu fico me perguntando, imagine-se quando Saulo foi abordado a caminho de Damasco, e convocado àquela missão. Se quando ele perguntou para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E ele começasse a se lembrar que ele era assassino de cristãos, que ele estava indo para Damasco assassinar um cristão. Será se hoje nós teríamos tido a oportunidade de conhecer o cristianismo? Ele não olhou para trás, ele olhou para frente, porque era o momento de arrepender, de reparar e caminhar para a luz, e foi o que ele fez. Então, ele é um exemplo maravilhoso para nós. Quem de nós não se equivocou? Imagine só, nós só estamos no plano terrestre ainda em razão dos nossos compromissos do passado. Então, nós precisamos aprender a nos auto-perdoar e olhar para frente. Não importa de onde vens, importa para onde vais. O passado eu não posso voltar atrás, mas daqui para frente eu posso endireitar o meu caminho. E a gente tem que fazer isso, Marcelo. O Beth, se ajudou muito. Eu, Cida, até a Beth, assim, de certa forma, ela trouxe algo valiosíssimo para a gente. Perfeito, obrigado. Nossa, eu também senti muito, muita identidade. Muito obrigado. Olhar para frente, né? Para quem eu quero ser, para quem eu preciso ser, para o caminho que eu preciso encontrar, aonde eu quero chegar, é ali, ó. É lá na frente, é o ser de luz, é o ser que é servo de Deus, é aquele que acha essa identidade divina dentro de si, é aquele que começa a representar essa manifestação divina à sua volta, naturalmente, sem pretensão, simplesmente pelo querer, pelo desenvolver, pela descoberta, né, do caminho. Aí tem muita gente que a Sônia disse, captar isso, essa junção com Deus, porque Deus não está julgando a gente, Jesus não está julgando a gente, nós mesmos. Eles estão aguardando o ser novo que surja, o ser que a gente está enxergando lá na frente, que a gente gostaria de ser, né? Nossa, muito bacana. Eu me identifico. Oi. Pode ler uma historinha do Zé aqui rapidinho? Pode, claro. Eu acho que fecha um pouquinho sobre essa questão da conversa com Jesus. Todo dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja, saindo poucos minutos depois. Em certa ocasião, o sacristão lhe perguntou o que viera fazer. Ele falou, venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas. Por isso, todo dia, ao meio-dia, entro na igreja e falo somente, oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Só isso? Perguntou o sacristão. Sim, num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza, ele me ouve. Algum tempo depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. Na enfermaria, passou a exercer uma influência sobre todos os doentes. Os doentes mais tristes se tornaram alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé,
falou-lhe um dia a enfermeira: os outros doentes dizem que você está sempre alegre. É verdade, estou sempre alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias e me deixa feliz. A enfermeira ficou atônita. Já havia notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um velho solitário sem ninguém. Que visita? A que horas? Todos os dias, respondeu o Zé. Com um brilho nos olhos, todos os dias, respondeu o Zé com um brilho nos olhos. Todos os dias, ao meio-dia. Ele vem e fica em pé da cama, e fica ao pé da cama. Quando olho para ele, sorri e diz: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Eu acho que ela fecha um pouquinho essa questão, sabe? Do falar bonito, falar muito ou falar pouco. É uma questão de sentimento aí, né? Sentimento. Isso que a gente até falou no estudo passado. Tem gente que vai se expressar de uma forma muito bonita, porque tem um potencial de palavras muito grande, e a gente tem que respeitar isso. Eu, assim, uma coisa que eu tomo muito cuidado é da gente desvalorizar isso. Tem que ser simples, tem que ser simples para quem tem o recurso da simplicidade, mas tem aquele que tem o recurso mesmo da expressão. Então, a gente tem que deixar, e aí a Kátia falou uma coisa muito interessante, é a sinceridade. É a sinceridade. Muitos vão se expressar em forma de poemas, em forma de palavras de uma profundidade muito grande. Muitos não, vão se expressar com o dia a dia, mas a força pode ser até a mesma. Né? A gente tem que respeitar tanto um lado quanto o outro. Se nós não temos capacidade de fazer uma prece daquele que a gente considera, né, palavras bonitas, etc., não é na simplicidade. Mas tem aquele que consegue fazer, gente, por palavras bonitas e faz com sinceridade também. Eu estou falando isso por causa do preconceito. Tá? A gente não pode ter preconceito do que é belo, não. O que é belo é belo. O que não é tão belo, não é tão belo, mas tem o seu valor. Tudo tem o seu valor, não tem essa questão, sabe? Então, é tanto o rico quanto o pobre, o feio quanto o bonito, está tudo certo. Está tudo no lugar correto. Aquele que faz orações com palavras bonitas vai saber reconhecer uma palavra sincera da oração de uma mãe, porque ele vai ter sensibilidade para captar isso. Então, a gente tirar da nossa cabeça esse preconceito, o outro vai fazer bonito, mas o outro vai fazer simples, e vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, todo mundo é igual, gente, é igual. E, assim, a gente precisa abrir o coração para receber isso. Tirar essas preconcepções da nossa cabeça e falar assim, é o que eu dou conta. O que eu dou conta é um Pai Nosso mesmo. Às vezes vão ser 3 Pai Nossos, um atrás do outro, porque eu não consegui concentrar, mas é isso que eu dei conta. Ah, não, mas hoje eu estou inspirado. E aí vai ser isso aqui, ó. O Santo Agostinho falou, nós vamos ouvir as vozes dos anjos. A oração, gente, ela nos capacita a recebermos as intuições e as inspirações da espiritualidade, pela sintonia que promovem em nós. Essa sintonia é alcançada com a evolução desse processo de sinceridade de nós para com Deus. E um dia a nossa vida vai expressar isso, não vai precisar nem de oração, a nossa vida vai ser essa própria expressão. E Jesus nos abençoe, já deu a hora, e nós vamos fazer a... Ah, menina, você acredita? Olha, não deu nem para terminar o texto, mas foi muito bom. Tinha mais um parágrafo. Até colocar ele aqui. Mas foi muito... Né, Sônia? Foi muito proveitoso, Marcelo. Foi muito bom. Eu acho que podia ficar mais uma hora aqui, que a gente segurar. É isso mesmo. E aí nós vamos fechar, vou deixar a último parágrafo aqui para a gente, né? Tá com uma oração, olhando para ele, agradecendo a Santo Agostinho, vamos agradecer a Deus por esse companheiro que, como vocês expressaram muito bem, passou pelas suas fases e a presença da mãe foi muito importante no aspecto da presença pela oração, do poder que tem um coração que ama. O amor nos diz tudo, nos revela tudo, então o amor é tudo para nós. É isso que eu acho que ele quis expressar aqui. E a oração, para nós, ela é o elemento, a nossa ligação, a nossa sintonia para com o sagrado.
E a gente precisa enxergar dentro de nós o valor do sagrado. Nós já somos, pertencemos ao sagrado. E aí ele dá uma dica aqui para a gente, que, de certa forma, que nos cabe aqui agora, e aí chamando até a gente a refletir isso aqui, e muitas falas aqui foram muito em cima disso, que eu acho muito válido, até o que foi trazido aqui pela Francisca, né, e pela sua dor, pelos momentos que passa, que fala: carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que ligado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Todos nós merecemos isso, e que Jesus cada vez esteja mais presente para revelar isso para nós. Recebamos aos nossos corações o bálsamo divino desse nosso irmão maior, Jesus, que nos movimenta na vida e que impulsiona a grande descoberta do ser divino que existe dentro de nós. Graças a Deus. Posso, Marcelo? Pode. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, nos ensina